Pessoal, deixei aqui os dados, né, que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Eu vou explicar eles aqui um pouquinho. Tá? Eles estão disponíveis no PVAnet. Eu tenho os dados de aeroporto, né, a posição de todos os aeroportos do Brasil, tá, no formato ponto, os estados, para dar um plano de fundo, e uma matriz de fluxo. Né? Da onde que eu tirei esses dados? Né? É de um programa do governo, né, que chama... Espera ele carregar aqui. Matriz, origem e destino real de deslocamento de pessoas elaborados a partir de Big Data da telefonia móvel. Eu vou colar esse link no chat para vocês terem... a minha internet parece que não está muito boa. Se estiver travando, vocês me falam, né? Tá, pessoal? Então, o que é baseado aqui, né? Matriz, origem e destino real de deslocamento de pessoas elaborados a partir de um Big Data da telefonia móvel. Aqui tem um texto explicando, né, como que foi obtido esses dados, o que é esses dados, mas eu não vou ler isso aqui tudo, né, e vou explicar para vocês mais ou menos o que foi feito aqui, né. Foi feito pelo Ministério da Infraestrutura, tá? Esses dados, eles são sempre atualizados, os downloads deles são abertos, né. Então, o que esses dados mostram para a gente é como é que está o fluxo, né, de pessoas, né, e de voos entre aeroportos no Brasil. Ou seja, quantos voos saem de BH para São Paulo? Quantos voos saem de BH para o Rio? Eu tenho isso por dia, tá? Eu tenho isso por mês, eu tenho isso por ano, eu tenho essas informações. Então, vocês imaginam essa palavra Big Data aqui, o tanto de informação e o tanto de voos que tem, tá? Quantas pessoas? E como é que eles fizeram isso? A Universidade Federal de Santa Catarina fez um projeto, uma parceria, onde eles mapearam os dados de telefonia móvel, né? Então, de algumas pessoas específicas, como aeromoças e pilotos, né? Eles monitoravam através de um aplicativo como que era o deslocamento da pessoa, né? Não sei se vocês sabem, né? A gente é monitorado o tempo todo, né? Se você vir aqui, por exemplo, e deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Por exemplo, aqui a gente tem aqui, ó, eu estou em outro computador hoje, está uma loucura, porque a internet minha está ruim, mas basicamente se vocês forem no seu telefone celular aí, vocês vão ver que vocês são monitorados o tempo todo, né? A gente tem dentro do Google Maps aqui, ó, um sistema que para quem deixa o smartphone ligado... Pessoal, eu vou tirar meu vídeo porque está muito ruim a conexão, tá? Não sei o que está acontecendo, tá? Eu vou tirar meu vídeo aqui para melhorar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, beleza, pessoal, porque a imagem minha está travando, não está? Esse negocinho aqui toda hora e desativar a notificação. Pronto, olha só, deixa eu ver se eu estou logado aqui. Estou demorando um pouquinho para carregar, mas daqui a pouco carrega. Basicamente, o Google Maps tem uma timeline, né, que você fica sendo monitorado o tempo todo. Eu vou mostrar isso aqui agora, eu acho que todo mundo já sabe, né, como é que funciona. Mas, basicamente, eles fizeram esse monitoramento, né, das aeromoças, dos pilotos, e, assim, eles descobrem, né, qual que é o fluxo, né, de voos, né, porque um voo pode atrasar, né, então não é tudo certinho, né. Então, basicamente, isso tem todos os dados aqui em formato ODS, né, e tem formatos também... Ele me dá aqui, né, os aeroportos, ele tem a lista de aeroportos, essa lista de aeroportos tem as coordenadas, tá? Não vou ficar mostrando isso de novo, mas se você clicar aqui, ele vai abrir uma tabela, onde na tabela de atributo tem a coordenada latitude e longitude da posição do aeroporto, né? E tem alguns estudos, né, lista de municípios e unidades territoriais de planejamento, né, e tem essa matriz de origem e distância aérea e não aérea, tá? No caso, a gente vai trabalhar com a aérea. Lembrando, para baixar esses dados, né, vocês vão ver aqui, né, são dados muito pesados, tá? Vocês têm que conseguir entender bem de banco de dados para poder trabalhar com esses dados. Por isso que eu já deixei eles meio que prontos para vocês no QGIS. Mas eu mostro na onde que está, para quê? Para que vocês possam procurar, né, e descobrir da onde que eu tirei esses dados. Se quiser fazer um trabalho relacionado com esse tipo de aplicação, vocês sabem onde procurar, tá?
Então, eu tenho esses dados aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá? Esse aqui é o plugin que a gente vai trabalhar hoje. Vou fechar ele por enquanto, tá? Vou vir aqui, projeto, salvar como, tá? Aula 22, eu pus 21 aqui, mas é 22. Deixa eu ver se tem como arrumar aqui. 22, 2, cismei com aula 21. Então, aqui é a T2, tá? Então, eu vou pôr aula 22, projeto, T2. Ele vai me dar a casa do projeto, né? Eu tenho aqui os dados dos estados, vou colocar eles aqui. Não tem nada demais na tabela de estados, né? Nem deixei muita informação, nada, só a sigla, unidade, nome da federação, que a gente não vai utilizar isso, né? O mapa dos estados é como se fosse um plano de fundo aqui, tá? Os aeroportos, né? Aqui eu tenho a posição dos aeroportos brasileiros, tá? Na tabela de atributos. A gente tem aqui o ICAO, que é a sigla do aeroporto, tá? O nome do aeroporto, tá? A latitude, a longitude, o código do IBGE, em qual estado em qual município, tá? Esse aeroporto está, tá? A unidade da federação, a região, a unidade territorial de planejamento e o ID ICAO, né? Que esse ID ICAO aqui é basicamente... vou até ajeitar uma coisa aqui para ficar aqui na frente, ó. Quando eu quero mudar a coluna de lugar, ó, eu quero passar essa coluna aqui para frente. Eu vou colocar o ID junto aqui. Então, eu venho aqui, ó, organizar a coluna e passo essa coluna aqui, ó, para cima. Então, isso aqui é bom, né, para vocês entenderem essas organizações, tá? Às vezes eu gosto de colocar os dados bem organizados para trabalhar, então é nessa ferramenta aqui, ó. Novamente, né, organizar colunas, tá? Eu vou salvar aqui. Então, é basicamente isso que eu tenho aqui na tabela de atributos, né? Informações relacionadas à localização do aeroporto, tá? Eu tenho aqui também uma tabela de fluxo, tá? Ela está no formato CSV, tá? Se eu vier aqui e pedir para mostrar aquela caixinha minha de informações, ó, eu consigo ver que os atributos dela. Eu tenho ID de origem, né? O que é ID de origem? É o ID do aeroporto. Qual que é o ID do aeroporto? Esse daqui, ó. Tem ID e CAL, é o ID do nome do aeroporto, tá? O nome do aeroporto de origem, né? No caso aqui é o CBCF, que é Confins, né? O aeroporto ali de BH, ali no Lagoa Santa, né? O ID de destino, que é o aeroporto para onde que aquele voo foi, né? O nome do aeroporto, o código do aeroporto, na verdade, de destino, e o fluxo, tá? Esses dados aqui, eu vou inserir essa tabela aqui nesse primeiro momento. Eu vou inserir essa tabela aqui, ela vai vir para cá, eu vou abrir a tabela de atributos só para vocês verem a quantidade, tá? Eu tenho 1.145 fluxos. O que é esse 1.000 fluxos, não? Origem e destino. O que é esses 1.145? Eu tenho, saindo, né, do aeroporto de CBCF, né, vários destinos diferentes, né, várias possibilidades, várias combinações, tá? Eu tenho 1.145 combinações possíveis aqui que eu posso arranjar esses dados, né, trabalhando tanto nos dois sentidos, tá? Então, desculpa, aqui eu vou acabar de mostrar a tabela. Então, o ID da origem, né, ela tem que ser o mesmo ID dos aeroportos, tá, dos pontos, nome da origem, ID de destino, nome do destino e o fluxo. Ou seja, nessa linha CB, CF para CB, CG, né, que eu não sei de cor qual que é esse aeroporto, eu tive um fluxo de 10 voos, né, em um determinado mês, tá, um determinado ano. Por isso que aqui eu posso ter várias combinações, porque pode aparecer outro fluxo de outro mês, entendeu? E aqui eu resumi em mês, pensando que lá naquela Big Data lá é por dia. Então, vocês têm muita informação, entendeu? Então, eu resumi bastante esses dados. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho de informação é isso, tá? Eu vou fazer algumas configurações aqui básicas, né? Eu vou tirar esse fluxo aqui
porque eu tenho que colocar ele via ferramenta. Tá? Eu vou... Tirou aqui para mim. Tá, vou estilizar os estados aqui primeiro. Estados, vou colocar um gradiente aqui qualquer, vou deixar esse mesmo. Vou colocar um label aqui, ó, um rótulo individual, falando a unidade da federação, já tem aqui. Só vou colocar aqui na unidade da federação um fundo, tá? Vou desenhar um fundo que vai ser um círculo, tá? Para ficar mais bonitinho aí. E vou mandar aqui na posição, tá? Ao redor do centroide, né? Só que eu vou pedir aqui uma prioridade alta, porque eu vou colocar o label dos aeroportos. Então, quando tiver um nome do aeroporto e um nome de um estado sobreposto, o que ele vai aparecer? O nome do estado. Essa é a questão da prioridade, tá? Então, beleza. Os aeroportos aqui, ó, eu vou fazer a estilização. Vou pegar um marcador simples, né? Não. Vou vir aqui um SVG Marker, né? Aqui eu tenho as opções de SVG, ó. Tem várias, né? Igual a gente comentou, e aqui embaixo eu tenho a questão de transporte. Transporte, eu tenho um aviãozinho, eu vou utilizar ele, tá? Posso definir a cor do aviãozinho, vou colocar ele de vermelho, tá? Não, de vermelho? Vermelho. Não, de vermelho mesmo, vou colocar de preto, deixa eu ver se vai ficar bom. Preto, ó, vou colocar de preto, tá? E vou mudar a orientação. Em vez dele ficar na horizontal aqui, ó, esses aeroportinhos, eu vou colocar eles aqui a 90 graus. Eles vão ficar para o alto. Eu estou achando eles muito pequenos, vou colocar uma largura de 4. Tá? Deixa eu ver se vai ficar bom. Uma largura de 4 ficou razoável. Tá? Vou colocar um rótulo para ele aqui também, né? Com o nome dele, o nome não, o ICAO, né? Então, aqui eu tenho o ICAO dele, eu estou achando que está muito grande. Eu vou só colocar um valor de 5 com um bufferzinho aqui para ver se fica melhor. Tá? E colocar a posição também, tá bom, ao redor do centroide, tá? Nível de prioridade, vou colocar ele baixo, né? Então, ele vai sempre, em função do rótulo dos estados, ele vai ter menor prioridade, tá? Agora, pessoal, vamos trabalhar no método dos fluxos, né? Propriamente dito, tá? O QGIS, ele tem vários plugins que trabalham com esse método dos fluxos para mim, tá? Então, eu tenho que instalar um plugin. Vou vir aqui, gerenciar e instalar plugin, tá? Ele vai mostrar para mim todos os plugins que eu tenho aqui, ó, né? E os instalados, tá? Ele tem outros plugins aqui, mas o QGIS tem um problema de versão, tá? Como o QGIS atualiza muito rápido, né? Às vezes ele passa do 3.18, vamos olhar como é que está a questão do QGIS hoje, né? A atualização aqui. Só para vocês entenderem que, às vezes, quando um plugin não funciona, às vezes você pensa assim, nossa, será que meu computador está dando algum problema? Não, é porque, às vezes, a sua versão, o plugin não é compatível com a versão. Então, ó, a gente está na Long Term Relays, que aqui já aumentou 2 depois que a gente começou a trabalhar com a 3.16.9, tá? Agora, quando eu tenho uma coisa assim, ó, passar para 3.20.3, quer dizer que mudou muita coisa. Quando eu mudo só esses 2 últimos números aqui, ó, é poucas mudanças. Agora, quando eu mudo aqui esse segundo número, já tem um maior número. Quando eu mudo esse segundo caractere aqui, passou por 16 por 20, é que eu já tenho um número de mudanças considerável de versão. Se eu passar aqui do 3 para o 4, então, é muita coisa diferente. Eles revolucionaram o software todo, tá? Então, tem que ficar atento a essas versões. Então, às vezes, o QGIS, ele não é compatível com alguns plugins, tá? Se eu vim aqui, né, Flow Maper, deixa eu ver esse aqui, ó, Flow Trace, deixa eu ver se é esse. Esse MapFlow, ó. Esse MapFlow aqui, ele está na versão, vamos olhar, 1.4. Olha só para você ver, eu não percebi, ó. Nossa, lançaram a versão há pouquíssimo tempo e eu uso esse plugin eu preferi usar ele que usar esse de hoje. Infelizmente, eu não olhei isso a tempo, pessoal, mas depois vocês baixam esse plugin, que ele é bem bom também, para fazer mapa de fluxo. Inclusive, ele tem muito mais ferramenta, tá? Então, não, deixa eu ver se é esse. Não, não é esse, não. Eu esqueci o nome do plugin.
Ele nem deve estar aparecendo aqui, que ele não deve estar habilitado para minha função, tá? Mas o que a gente vai trabalhar aqui é um plugin que chama iEquilibria, tá? Então, os instalados, ó, iEquilibra, tá? Então, eu cliquei nele aqui, tudo, bom, por que ele não está aparecendo aqui o link dele? Quando eu clico aqui, iEquilibra, apareceu agora. Eu estou num computador diferente, às vezes está dando alguma fala aqui, é porque isso, né? Vocês vão ver que até a versão que eu estou usando hoje é um pouco diferente. É a 3.16 ainda, que não deu tempo de eu instalar outra. Então, esse plugin trabalha com a parte de modelagem de transporte, tá? O pessoal que mexe com plano de mobilidade, com várias coisas, né, relacionadas a transporte terrestre, etc., utiliza esse plugin para um monte de coisa. Logicamente, eu não tenho condição de mostrar esse plugin todo para vocês. Vou mostrar uma parte dele, tá? Vocês clicam aqui, né, na página inicial do plugin, ele vai te direcionar a esse plugin aqui. Então, é sempre importante, né, você ler o material do plugin, né? Ele tem uma página dentro do QGIS, tá? O autor é esse carequinha aqui, o Pedro Camargo, tá? Vou até colocar aqui em português para facilitar algumas coisas para a gente, né? Então, ele vai falando aqui, né, uma série de coisas, né, ele dá uns spoilers de como é que funciona, sugiro vocês darem uma olhada. Mas o que eu quero chamar na aula de hoje é a instalação, tá? A instalação dele não é comum, igual a gente vem aqui e manda instalar ele, não, tá? Ele tem algumas limitações aí. Em alguns computadores, tá? Em alguns computadores, você só clica aqui em instalar, vai estar tudo certo, tá? Em outros, não, dependendo da sua versão, tá? Aí você tem que seguir esse tutorial, ó. Você vem aqui, né? Plugins, complementos, né? Ele vai abrir aqui, aí você tem que vir em Setup e mandar mostrar complementos experimentais, ó. Complementos, gerenciador de complementos. Você tem que habilitar essa opção aqui, ó. Opções, mostrar também complementos experimentais, tá? Que aí ele vai habilitar aqui em cima, tá? Aí vocês mandam instalar. Depois de instalar o plugin, vocês vão ter que... Essa aqui, ele é um painel, ele é na forma de painel. Vocês vão ter que vir download binaries, tá? E mandar agree and download, tá? Fechar o QGIS e ele vai estar pronto para uso, tá? Você não vai ter muita dificuldade em relação a isso, não. Se você quiser avançar um pouco mais, ele tem uma opção de você utilizar mais ferramentas. Só que você tem que instalar matriz, um plugin que lê esse tipo de matriz arquivo.omx, tá? Pessoal, não recomendo fazer isso para a disciplina, tá? Que tem que trabalhar com Python, você tem que ir lá na linha de código, instalar, ele deixa aqui os códigos do final, tá? Um link aqui, ó, mostrando como é que faz, tal, é bem complexo, tá? Então, eu sugiro, para essa disciplina, não focar muito, não. Ele põe esse vídeo aqui e mostra como é que faz, tá? Então, esse aí é o iEquilibria, eu instalo ele, né? Ele vai abrir para mim na forma de painel, tá? Eu vou procurar ele aqui, botão direito, camada, vou até fazer de outra maneira, camada, visão, né? Deixa eu ver aqui, decorações, painéis, né? Cadê o iEquilibria aqui? Painel. Onde que ele apareceu aqui? Eu esqueço onde que ele aparece. Complementos. Deixa eu ver se eu ligar e desligar ele aqui, se ele vai aparecer para mim. Aí ele veio aqui, ó. Ele é na forma de painel, ó. Ele habilitou aqui. Eu vou colocar ele do lado de cá, ó. Tá? Esse painelzinho aqui, que tem várias opções. A gente nem vai mexer com todos, a gente vai mexer com as mais simples, tá? Principalmente as que estão relacionadas com o GIS, Geographic Information System, né? Que é SIG em inglês, né? Sistema de Informação Geográfica. Então, vem aqui em GIS, ele tem essa opção, Desire Lines, linhas de desejo, né? Digamos assim, que é criar esse mapa de fluxos para a gente. Vou clicar nele, tá? Ele já entende que a camada de pontos que contém as origens e destinos, né, dos meus aeroportos é essa.
ele só aceita a camada de pontos, tá? Para fazer essa ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês. E ele me pede o ID. Qual que é o ID dele? O ID e CAL, né? Eu já tinha até mostrado para vocês, por isso que eu até foquei nisso aqui, né? ID e CAL, ó, é o ID do aeroporto. Então ele fala, ó, qual que é a camada e qual que é o ID. Aí você tem que fazer o load matriz. O que é esse load matriz? É a matriz de origem e destino, que é aquela matriz de fluxo. Eu vou até colocar ela dentro do QGIS, que eu esqueci de fazer isso. Eu venho aqui, ó, camada, adicionar camada, camada delimitada por texto, tá? Vou lá, escolho a camada, né, aula T2, fluxo, abrir, tá? Ele já reconheceu para mim, ó, delimitador personalizado, é o ponto e vírgula que separa, é uma tramada sem geometria, eu não tenho informação das coordenadas, né, e vou mandar adicionar, close. Ele criou para mim aqui a camada, né, na forma de tabela. Tá? Então, vamos voltar lá no Equilibra, GIS, Desiree Lines, tá? Aeroportos, escolha aqui o ID, é bem facinho de preencher, tá? E peço para fazer o load da matriz. O que é carregar a matriz aqui no caso? É a matriz que contém o fluxo entre os aeroportos, a origem e destino dos aeroportos. Load matriz, tá? A primeira vez eu tenho que criar essa matriz, então aqui eu venho o OpenLayer, né? Ele já reconheceu para mim que a matriz ela está aqui no fluxo, eu defino o que é origem, defino o que é destino e defino o fluxo, tá? Aí eu mando fazer o load, tá? OpenLayers, né? Escolho esses procedimentos aqui, load. Ele vai falar, ó, criei uma matriz, você pode trabalhar com várias matrizes de distância, tá? Isso aqui é uma coisa um pouco avançada, né? E aqui eu tenho que ele gerou uma matriz de dimensão 1 por 78, né? Que é a combinação que ele achou de confins para os outros aeroportos nesse período de tempo aqui, tá? E aqui o fluxo total, tá? Eu vou mandar salvar essa matriz, save. Vou lá em turma T2, vou chamar ela de matriz mesmo, só para facilitar para vocês. Perceba que o formato dela, ó, é Equilibra Matrix.aem. Então eu vou mandar salvar, ele salvou aqui para mim. Aí agora eu vou voltar aqui, ó, e vou mandar ele puxar essa matriz, ó. Aí agora é na primeira opção. A Equilibra eu dou o load, matriz, abrir, tá? Ele tem duas opções. Ele vai criar ou Desiree Lines, que é as linhas de desejo, ou Delineate Lines. Eu vou mostrar para vocês a diferença dos dois. Eu vou mandar primeiro criar Desiree Lines, tá? Então, cliquei aqui, Create Desiree Lines. Ele vai trabalhar um pouquinho, tá? Ele me fala aqui, né, no processo que em duas situações ele achou que o fluxo foi igual a zero e tal. Eu vou dar o close aqui só para fechar. O que ele fez? Ele criou esse monte de linha para mim aqui, ó. Tudo automático, ó. Se você for olhar uma linha, que é todas as combinações de todos os aeroportos, né? O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que selecionar, dentro da tabela de tributos que foi gerada, os aeroportos que me interessam, né? Só que percebam, ele cria essa camada, mas aqui no cantinho, ó, fala apenas uma camada temporária. Os conteúdos serão descartados ao fechar esse projeto. Então, é uma camada o quê? Virtual. O que eu tenho que fazer? Botão direito, exportar, salvar feições como, né? Escolho o formato, shapefile, vou lá escolher o nome, né? Turma T2, vou chamar aqui de Desiree Lines. Então, salvar, né? Só que eu vou fazer uma coisa... deixa eu ver o que eu faço primeiro. Não, eu vou selecionar primeiro. Ó, o que tem na tabela de atributos? Desiree Lines. Na tabela de atributos, eu tenho... Ele gerou 3.003 linhas, tá? De A para B, tá? E também de fluxo de B para A, tá? A direção... Se eu tivesse aqui em coordenadas métricas, ele calculava para mim o azimuth, calcula a distância em graus decimais, né, a distância angular, tá? E o fluxo. NaN é onde ele não encontrou fluxo, tá? Ele não viu fluxo, ele tentou todas as opções possíveis, ele fez as combinações que eram possíveis, né? E onde ele não encontrou fluxo tanto nem de A para B, nem quanto de B para A, ele coloca esse termo aqui, tá?
Então, eu vou pegar aqui o fluxo de B para A, ou seja, B ele considera o ponto de partida e A o ponto de destino, ele faz o contrário. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, selecionar feições usando uma expressão e vou pedir campos e valores, fluxo de B para A maior ou igual a zero. Bem simples. Vou mandar selecionar. Selecionar feições. Ele selecionou aqui para mim 70, ó. Então, tem 70 opções nesse meio, 70 fluxos, tá? Com isso selecionado, agora sim eu vou vir exportar, porque o que eu ia fazer antes? Eu ia exportar e criar um shape físico, mas que ele é um processo intermediário, então eu não preciso ocupar espaço do meu HD fazendo isso, né? Então, vou vir aqui, ó, exportar, salvar feições como, né, formato shapefile. Eu vou chamar aqui de linhas Desiree Lines. Desiree Lines. Vou usar o termo em inglês mesmo, salvar. E aqui lembrar de marcar. Salvar somente feições selecionadas. Visto que o sistema de referência de coordenadas e a codificação está correta, eu dou OK. Ele exportou para mim só as linhas que saem de BH, né, do aeroporto de Confins, para todos os outros aeroportos, né? Então, vamos lá. Agora, como que eu crio o mapa de fluxo? O mapa de fluxo ele está implementado na forma de estilização de camadas, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Primeiro eu vou escolher a linha, né? Em vez de ser linha simples, eu vou colocar o quê? Uma seta. Tá? Então, ele gerou a seta para mim. Tá? Em vez de preenchimento simples aqui, ó, o preenchimento da seta, eu vou deixar aqui, ó, Shape Brust Fill, que ele vai colocar um brilhozinho no meio, tá? E vai deixar a borda. Além disso, para ficar um mapa bem tecnológico, eu vou marcar aqui essa opção. Ele tem outras opções, vou mostrar para vocês, né? Eu posso escolher o Shape Bruster, né? A borda vai ser azul e o interno, né? Porque olha o que ele faz, ele coloca a parte mais clara, né? Eu posso escolher a cor, né? Posso escolher um gradiente de cores, tem outras opções aqui, não vou mexer com isso agora. Eu vou colocar aqui desenhar efeitos, né? E vou clicar nessa estrelinha. Aí eu vou colocar aqui brilho exterior, tá? Então ele vai gerar para mim, além disso, um brilhozão, vai ficar um mapa bem vivo, digamos assim, tá? Então eu vou voltar. Agora que eu configurei o símbolo padrão, eu vou trabalhar com a questão do tempo, né? Ou a questão da variável visual tamanho. Então, é um dado que agora é quantitativo, então ele é graduado, né? São sinônimos no QGIS. Graduado por qual campo? Fluxo de B para A, tá? Ele vai gerar aqui. Eu posso usar a variável cor ou a variável tamanho, igual a gente viu na aula passada, a variável visual. Vou usar a variável visual cor aqui. Vou escolher uma paleta de cores, ó, Spectral, vou inverter ela também, que ela sempre vem invertida, e vou escolher um método, vou escolher Jenks, tá? Então, ele gerou para mim aqui agora as linhas, tá? Com as setas, tudo estilizado em cores. Eu vou diminuir aqui para 3 classes apenas. Percebam, olha a posição da seta, ó, as setas, elas estão convergindo aqui para o destino. Como que eu configuro isso? Tá? Eu venho aqui no símbolo, novamente, seta. Em vez de tipo de ponta, em vez de deixar simples, eu ponho em reverso. E aí ele vai colocar as pontas do jeito que eu quero, se é da origem para o destino ou do destino para a origem, né? Eu posso configurar isso, obviamente. Beleza? Então tá. Aí agora, o que eu vou fazer? Ele fez isso para todo mundo, tá? Eu tenho que implementar agora uma variação de tamanho, né? Onde as setas mais grossas representam maior fluxo de voos, tá? O que eu faço aqui? Eu tenho que vir em cada uma aqui, ó, e estilizar. Perceba que o Jenks definiu um intervalo para mim. Está indo de 10 voos a 1900 voo, ele colocou 1910 voos, ele colocou na classe 1. De 1910 a 6.000 voos, né? Eu vou sempre arredondar aqui para facilitar, né? De 10 a 2.000 voos, de 2.000 voos a 6.000 e de 6.000 a 10.000. Vamos pôr mais ou menos aqui esses valores mais redondos, né? Só para vocês entenderem aí.
que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma relação onde 1 milímetro equivale a uma certa quantidade, tá? A quantidade, o Jenkins já me deu. O que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que 0,1 milímetro, 0,5 milímetros equivale a 1.910. E assim por diante, né? De acordo com os intervalos. Então, eu vou clicar aqui 2 vezes, ó, e vou vir aqui na seta e vou configurar, ó, espessura. Então, aqui vai ser se 0,5 milímetros equivale a aquela distância que eu falei, né? Eu vou deixar aqui 1 mesmo, né? Então, por exemplo, eu quero, tá vendo aqui em cima, ó, que varia de 10 a 1910. Vou arredondar para 2000, né? Digamos assim. Então, se 1 milímetro equivale a 2.000, 0,5 equivale a 1.000. Então, eu vou colocar aqui 1 ponto, tá? Isso aqui é a espessura inicial. Vou só configurar, ó. Fico olhando a seta, o que acontece? À medida que eu vou aumentando isso aqui, ó, a seta ela vai mudando um pouco o jeito dela, tá vendo? Ó? Ele vai deixando a origem fina e o destino grosso, tá? Então, eu vou deixar a origem valendo 1, o destino valendo 1 e a origem valendo 0. Aí, a cabeça da seta, ó, é configurada aqui, comprimento da cabeça e espessura da cabeça. Eu posso aumentando isso aqui, eu vou vendo essas duas variáveis se relacionando, né? Mas eu vou deixar sempre no padrão. O que é meu padrão que eu falo? 0,5 a mais do que eu colocar de espessura, tá? Para ficar bem visível mesmo aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu já configurei. Configurei baseada no intervalo que o Jenkins me deu. A segunda, que é a amarelinha aqui, ó, vou clicar 2 vezes nela, seta. Qual que é o meu intervalo? De 1910 a 6.000, mais ou menos. Então, como 1 centímetro, 0,5 milímetro equivale a 1.000, né? Então, no caso aqui, 6 centímetros vai equivaler a um tamanho de 3. Tá? Vou colocar a espessura final de 3 e a inicial de 0. E a cabeça da seta eu vou colocar 3,5. 3,5 aqui. 3,5 aqui. Então, configurei também a minha segunda classe. A minha terceira classe, eu vou seguir na mesma linha, né? Vou vir aqui em seta. Vou falar que está variando até 10. Ó. Então, aqui vai ser 5. Aqui vai ser 5. Aqui vai ser 5,5 e aqui vai ser 5,5. Tá? O que eu tinha mostrado para vocês, né, aquela questão de sobrepor, o que está sobrepondo o quê, ó, eu posso vir aqui e mudar a ordem de preferência aqui, ó, né? Posso passar isso aqui para baixo, isso aqui para cima. Eu vou deixar dessa maneira aqui mesmo, por enquanto. Tá? Não vou ficar mexendo muito com isso, não. Então, basicamente, esse é o primeiro mapa que a gente monta para vocês de um mapa de fluxo, né? Logicamente, aqui eu tenho como colocar as setas, né? Aqui essas linhas curvadas. Dá para fazer um monte de coisa, tá? Não vou mostrar tudo na aula de hoje, até porque a gente tem esse negócio do SI aí. Eu acho que nem deu tempo, né? Já é 19h49, perdi a noção de tempo. Tá, vou mostrar o outro método para vocês aqui rapidinho. GIS. Esse aqui é uma opção, tá? O Desiree Lines. Tá? Vou mostrar o outro método para vocês. GIS, Desiree Lines, aeroportos, ID. Vou fazer o load da matriz, é a mesma matriz, né? De pesos. Matriz. Só que aqui agora, em vez de marcar Desiree Lines, eu marco Delaunay Lines. Ele vai criar aquela triangulação que eu mostrei para vocês na aula passada, a triangulação de Delaunay. E ele vai contar quantos vértices se sobrepõem para ver os caminhos preferenciais. Basicamente, o que ele vai mostrar para mim aqui é onde seriam os maiores fluxos e, consequentemente, a maior probabilidade de se fazer escalas de voo, né? Então, eu vou criar aqui, Create Desiree Lines. Ele cria para mim aqui, ó. Criou os triângulos. Vou até, né, para vocês visualizarem esse triângulo. Mas o importante, o que tem na tabela de atributos? Na tabela de atributos eu tenho novamente, ponto A, ponto B, direção, distância, fluxo de A para B, fluxo de B para A e o fluxo total, tá? No meu caso aqui, eu vou trabalhar com fluxo total, tá? Na tabela de atributos. Então, eu vou vir aqui, ó. Novamente, eu vou transformar isso aqui numa camada shapefile,
ela é uma camada temporária. Vem aqui, ó, salvar. Vou chamar de Delaunay Lines. Salvar, né? Tá tudo certinho aqui, ok. Criou para mim a camada Delaunay, né? Agora uma camada física, tá? Ela tá até com uma cor estranha. E agora eu vou estilizar. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou escolher um símbolo qualquer de cor, vou deixar esse até mesmo, tá? Vim em graduado, tá? Escolher o campo, no caso, fluxo total, tá? Vou deixar uma paleta de cores, vou deixar esse vermelho mesmo, tá? Para vocês verem algumas modificações. Perceba que no primeiro método, eu tive que variar o tamanho, tá? Aí agora aqui, eu vou deixar essa paleta de cores aqui, ó, e vou mandar classificar conforme o Jenkins. O que ele fez para mim? Ele mudou as cores dos maiores fluxos, tá? Vou até colocar 3 classes aqui para ficar mais fácil. Ele mudou a cor para mim dos maiores fluxos, mas não mudou o tamanho. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, variável tamanho agora. Ele coloca a variável tamanho, só que não usa... Vou até colocar aqui uma outra cor, né? Para ficar mais visual. Vou deixar o vermelho aqui. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui agora? Enquanto na outra metodologia, ele mostrou para mim aqui que eu tinha que mudar as cores, né? O tamanho... Nessa daqui eu tenho que mudar só as cores, né? Então eu posso deixar, por exemplo, esse fluxo aqui azul. Tá? Estou finalizando aqui, tá, pessoal? Não vou tomar muito tempo mais da aula. Esse fluxo aqui de azul e o outro fluxo aqui de, sei lá, amarelo, né? Para poder ficar mais cores quentes, cores frias, aquela questão toda que a gente vem conversando aí. Então ele me mostra, né, que os maiores fluxos acontecem nessa situação aqui, né, do Rio, né, para alguns aeroportos locais também, porque ele me dá aqui, na verdade, os caminhos preferenciais, tá? Na questão de aeroporto, a logística da coisa, para me abranger o máximo número de aeroportos possível, seria essa configuração de rede, tá? Então, aqui, pessoal, não vou entrar em plotagem, mas se vocês quiserem plotar, né, vocês vêm aqui, novo mapa, né, e coloca um layout qualquer aqui de outra aula e parte para a plotagem, até porque já está passando da hora aqui. Então, seria essa a ideia dos mapas de fluxos, né? Eles têm essas aplicações aí para vocês utilizarem aí. Aí a minha sugestão para vocês é instalar o Equilibrio, né? Novamente, ler o tutorial de instalação. Ele não é difícil de instalar, é bem facinho, só que tem que seguir aquilo lá, tá? Uma coisa que eu não recomendo para vocês no plugin é aqui, ó. Você vir aqui instalar os pacotes extras, né, relacionados àquela matriz OMS que eu falei com vocês lá. Isso aqui é uma coisa mais avançada. Se você fizer isso, você vai ter que instalar todo o Python de novo, para todos os aplicativos. É bem complicado fazer isso, tá? Pessoal, era mais isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, né? Eu vou fazer a chamar. Pessoal, eu estou aberto a perguntas aí, né? Quem tiver alguma dúvida, a gente pode conversar, tá? Mas a ideia geral é mostrar os métodos de implementação, né, que vocês podem utilizar aí para poder trabalhar dentro do QGIS com a questão de tráfego. Eu vou deixar para vocês aqui o link também de algumas aplicações, tá? Eu vou até deixar no PPANet agora, não necessariamente precisa ver agora, né? Mas quando vocês tiverem oportunidade, né, de ver, eu vou deixar os links aqui do YouTube e vou mostrar umas aplicações que o Cefet faz na área de transporte, de logística, tá? É muito mais avançado do que eu explico aqui agora, obviamente, né, porque é uma matéria que utiliza o Equilibrio na matéria toda, digamos assim. Então, aqui é só o básico mesmo, mas o Equilibrio é muito poderoso, tá, gente? Tem muita coisa bacana aí.